Olá, a paz. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra, uma história, um fato, né? Que Jesus, uma das muitas curas, né, que Jesus fez. E essa cura está escrito também aqui em Marcos 8, a partir do versículo 22 até o 26. Então diz assim: Jesus chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E Jesus o mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem a digas a ninguém da aldeia, nem conte a ninguém da aldeia, né? Ele era de Betsaida, né? Então, Jesus fez isso e... Então, o que aconteceu aqui? Jesus passou por essa cidade, né, Betsaida, e essa era uma das cidades. Por que Jesus disse para ele não ir nessa, né, não entrar mais nessa aldeia e nem dizer a ninguém o que tinha acontecido, né? A contar ao povo dele lá, a família, né, que tinha acontecido. Porque essa era uma das 3 cidades impenitentes, né, que Jesus tinha dado uma palavra para essas cidades, né? Tinha dado uma, que era Corazim, Betsaida, né, e Cafarnaum. Então, essas cidades não receberam Jesus, nem a sua mensagem, né? Foram diferentes a essa mensagem que Jesus entregou lá, né? A mensagem das curas, né, que Jesus está fazendo, dos milagres. Eles foram diferentes a isso, não creram, né? Quem foi curado lá, quem ouviu, não recebeu aquilo, não se arrependeu, né? Porque quando você ouve e você se arrepende, e você... é uma transformação de vida, né? A palavra de Jesus é uma palavra transformadora. Então você ouve, você vem para Jesus e você se arrepende, né? Muda a sua mente e muda de vida, né? Então, essas cidades não aconteceu isso, né? Foram indiferentes à palavra que Jesus deu ali, né? Então, Jesus não podia voltar atrás na sua palavra, né? Ele tinha emitido um decreto ali, que aqueles lugares não receberam ele, né? Foram indiferentes, não aceitaram ele, não aceitaram a palavra dele, né? Então, esse cego era de Betsaida, né? Então, o que aconteceu ali? Jesus curou ele, né? E tomou ele pela mão e saiu pro lado de fora da aldeia, né? E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, né? E ele cuspiu ali no chão, né? Naquele pó ali, e botou aquilo nos olhos do cego. Aí ele perguntou se o cego estava vendo, né? E ele disse: eu estou vendo os homens como árvores, né? Então ele tinha curado, né? Jesus tinha curado uma parte, mas o discernimento dele, né? Ele via a imagem, né? Ele via uma imagem meio obscura assim, mas ele não tinha discernimento, né, daquilo que ele estava vendo. Então, aí Jesus disse, levantando os olhos, disse: Vejo os homens. Aí depois disso, Jesus tornou a colocar as mãos nos olhos dele, né? E dessa vez sem a lama, né? E o fez olhar para cima, né? Jesus pegou o rosto dele assim, botou as mãos e fez ele olhar para cima, né? E
E ele foi restaurado desse discernimento, do entendimento, né? Porque os nossos olhos físicos vê, né? Que eu vejo aqui, mas os olhos da fé eu vejo além, né? Os olhos espirituais eu vejo além. E aí o próprio versículo disse que ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Então o Senhor restaurou o quê? Restaurou o discernimento, né, dele. Não foi só a visão, não foi só o globo ocular. Ele restaurou o discernimento, né? A cura foi tão profunda que ele restaurou o discernimento. Por quê? Aquele lugar, né, era um lugar de falta de discernimento, né, de indiferença, de gente que não cria, de amor frio, né? Era o lugar que ele estava. Ali ninguém aceitou as curas de Jesus, né, naquele lugar. E aquilo ali era o ambiente do cego, né? Ele tinha família ali, tinha sido criado ali, né? E ninguém se importava com aquele cego, ninguém se importava se ele sofria, né? Todo mundo era indiferente à cegueira dele. Então, porque na palavra está escrito que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos homens. Então, além de cego, né, Jesus não podia fazer ele voltar a enxergar e só no físico, né? Jesus tinha que restaurar o entendimento dele, o discernimento dele, né, a fé dele, né, em Jesus, porque ali não tinha isso, né? E essa foi uma das coisas que muito mais extraordinária que Jesus fez assim, por causa dessa condição do lugar que você vive, né? Daquilo que falam de você, daquele lugar que todo mundo te despreza, né? Que você não é nada para aquelas pessoas naquele lugar. E não foi só uma cura da visão física, né? Foi uma cura do discernimento para você viver nesse dia de hoje, né? Nós precisamos de discernimento para poder andar, para poder fazer, né, as coisas de Deus. E o que o inimigo tem feito aí? Ele tem cegado o entendimento. O Deus desse século, que é Satanás, esse mundo está entregue, né? Foi entregue. O domínio foi entregue por Adão, né? Então, esse domínio é dele. Ele cegou o entendimento dos homens para que assim os homens aceitassem ele, né? As mentiras dele, né? Não é verdade que se você for fiel, né, você não vai conseguir nada. Não é verdade que se você não roubar, né, se você for justo, você só vai encontrar gente que te injusta, né? Não é verdade essas mentiras de Satanás espalham aí pelo mundo, né? Então, ele tem que fazer isso, mentir, né? Porque assim os homens, cegar o entendimento dos homens para ser aceito pelos homens, né? Então, naquelas mentiras ali, ele fica embriagado com vícios, com essas coisas que o diabo cega o entendimento, né, dos homens para ele poder ser aceito. Porque se não fosse assim, ninguém aceitaria ele, né? E Jesus não, Jesus ele quer que a gente aceite ele com a verdade. A Bíblia não esconde nenhuma falha dos homens, dos grandes homens de Deus. Todos eles tiveram falhas, mas o ponto crucial é que a gente pode errar, né? Mas se nós se arrependermos, se a gente se arrepender e se voltar para Deus, Deus esquece. Deus joga no mar do esquecimento, ele tira você de Betsaida, da sua Betsaida, né? E fala para você, esquece tudo que você passou, quem te rejeitou, quem te feriu, quem te machucou, né? Esquece os seus pecados, esquece o que você fez de errado, né? E vai viver uma nova vida, não entres mais nesse lugar. Se o próprio Deus manda você esquecer, né, tudo que você fez de errado, quando o verdadeiro arrependimento entra no nosso coração, nós somos restaurados. É restaurada a nossa visão, é restaurado, né, o nosso coração. A gente começa a andar com Jesus e fazer as coisas justas que ele ensinou. Então, foi o que aconteceu aqui. E quando Jesus fala para ele não voltar para ali, não falar para ninguém, é porque essas cidades, elas não aceitaram Jesus ali. Então não ia aceitar ele também, né?
Se não aceitaram nem Jesus, ia aceitar ele, né? Então Jesus falou para ele, não entres na aldeia mais, né? Então assim, Jesus está falando para nós, né? Depois que a gente sai, que Jesus nos limpa, nos cura, nos restaura, né? Cura nossas feridas, né? E a gente não precisa mais estar nesse lugar, né? A gente não precisa mais andar nesses lugares que não acreditam em nós, né? Que só nos acusa, né? Porque geralmente os Betsaida, o povo de Betsaida, só conhece você pelo seu pecado, porque Satanás é assim, ele só nos conhece pelo aquilo que a gente fez de errado, e ele nos acusa, o tempo todo nos acusando. Então, em Betsaida, só ia vir acusação. Você é ex isso, você é ex aquilo, né? Mas o Senhor me diz que eu sou restaurada nele, eu sou uma nova criatura nele. Então, é isso que importa, né? Pois Jesus falou para ele, né? Se proteja, né? Quando Jesus te tirar do Betsaida, desse lugar de impenitência, né? Penitência quer dizer que eles não se arrependem, eles não têm remorso, eles fazem a maldade e ainda se regozijam do que fizeram, né? Você ainda se coloca como vítima. Então é isso que Jesus estava falando para ele, né? A restauração foi tão profunda que ele não podia voltar lá. Quando Deus nos restaura, e isso é tão profundo, nós não podemos voltar ao lugar que a gente caiu. Essa é só uma lembrança de onde Deus tirou, né? E onde você está agora. É isso que Jesus quer de nós. Porque quando a gente recebe os presentes do Senhor, as curas do Senhor, a gente não pode estar de olho só na mão dele, né? Só naquilo. O presente que Jesus me dá, eu não posso estar de olho só na mão dele, no que ele me dá. Eu estou de olho na mão que me restaura, né? Que me cura. A cicatriz das mãos de Jesus é que é o importante, né? A cicatriz da mão dele me lembra o sacrifício que ele fez por mim na cruz. Então, a cicatriz na mão de Jesus é o fato que eu tenho que lembrar, né, de onde ele me tirou. A cicatriz é o testemunho de Jesus por nós, né, que ele suportou de nós. Então, antes de eu querer os presentes de Jesus, eu tenho que querer a transformação dele, a restauração que ele pode fazer por mim, né? Aí sim eu vou querer os presentes que ele vai me dar, né? Tantas coisas boas que quando a gente anda com o Senhor que ele nos dá. E essa dureza de coração, da indiferença é tão presente no nosso dia a dia, né, no nosso passado, e que Deus quer nos curar totalmente disso, né? A restauração tem que ser completa, porque Deus não faz nada incompleto, né? Então, assim, essa cura do cego de Betsaida eu amo essa história porque no versículo aqui 25 diz: depois disso tornou a botar-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou totalmente restaurado e via tudo claramente. Então, depois que Deus restaura a sua visão, né, a sua visão, o seu discernimento, o seu entendimento, e você passa a entender, né, a discernir, porque se você não discerne, né, você cai em armadilhas, né, você ajuda pessoas que você não deveria, né, você vai até pessoas que vão te ferir, né, e quando você está com discernimento, você está com discernimento e entendimento no Senhor, o Senhor te livra dessas armadilhas, né? Fazer tudo levando primeiramente ao Senhor. Porque Satanás, é mentira de Satanás que a gente, depois que sai de Betsaida, não vai ter sucesso. Não é possível você ser um patrão honesto e ter sucesso na sua empresa, né? É possível você... É mentira de Satanás que você
sendo um patrão que você só quer vantagem, você não vai ganhar dinheiro, né? Essas são mentiras que Satanás, né, colocou aí no mundo, né? Satanás age como se você tivesse sempre que pagar um pedágio para ele, né? Até Jesus, quando chegou em Cafarnaum, ele teve que pagar, né? Teve que pagar a moeda lá, né? Então até Jesus teve que pagar, porque essa cidade era impenitente, não aceitavam que Jesus estivesse ali, né? Então, e a mentira de Satanás é que você tem que pagar um pedágio para ele para ter sucesso. É possível, né? Tem gente ainda correta, né? É possível você ser correto, é possível você ser justo, né? Todas as coisas que falam aí que esse mundo não, se eu não fizer isso, se eu ter sucesso, não passar por cima de ninguém, é possível, porque a palavra do Senhor nos garante isso, né? E a gente não vai chegar onde quer que chegue, a indiferença não pode ser uma necessidade nossa, né? Então, essas cidades eram indiferentes à palavra da salvação, foram indiferentes às palavras da salvação, né? Então, você vai encontrar pessoas e lugares e situações e empregos, né? Você para trabalhar conosco tem que fazer isso ou aquilo de errado. Não, sai porque é possível você encontrar gente que faz a coisa certa, né? Então, são mentiras que Satanás plantou aí no mundo e que as pessoas fazem, né? Se vendem por pouco e depois ele mesmo joga aquilo na cara e o final, para quem acredita nas mentiras de Satanás, é terrível, né? Porque ele já foi condenado pelas mentiras dele e é isso que ele quer também para quem acredita nas mentiras dele. Então, que o Senhor possa te abençoar grandemente, né, e te dar discernimento e restauração completa, né, da sua visão, do seu discernimento, do seu entendimento para caminhar com Jesus. Shalom, Deus te abençoe.